Inácio nasceu em 1491 em uma cidade ao norte da Espanha. Era o mais novo de 11 filhos de uma nobre família espanhola, os Loyola. Apesar de católico por nascimento, Inácio desfrutava uma vida mundana e desregrada. Muito inteligente, ingressou na carreira militar e serviu ao nobre reino de Navarra. Sua educação foi toda voltada para fazer dele um aristocrata. Em 1521, aos 30 anos de idade, tornou-se um cavalheiro da corte e foi gravemente ferido enquanto defendia Pamplona, capital de Navarra, contra a invasão dos franceses. Nesta batalha, foi gravemente atingido na perna por uma bala de canhão. Levado a seu castelo de Loyola para tratar dos ferimentos, fez 3 operações dolorosíssimas no joelho sem anestesia. Contudo, ficou coxo para o resto da vida. Enquanto se tratava durante todo o seu período de convalescença, e como não havia livros de cavalaria os seus preferidos, Inácio dedicou-se à leitura da vida de Cristo e de uma coletânea sobre a vida dos santos. Foi após esse contato com os livros religiosos que ele percebeu que as ambições mundanas lhe causavam alegrias passageiras, eram meros prazeres, ao passo que a entrega a Jesus Cristo lhe enchia o coração de alegria imensa e duradoura. Essa consolação lhe impressionou e marcou profundamente e foi, para Santo Inácio, um sinal de Deus. Enquanto se propunha seriamente a converter-se, uma noite lhe apareceu Nossa Senhora com seu Filho Santíssimo. A visão o consolou imensamente. Desde então, se propôs a não mais dedicar-se ao serviço dos governantes da terra, e sim ao reino do céu. Terminada sua convalescença, foi em peregrinação ao famoso santuário da Virgem de Montserrat, nas montanhas e mosteiro de mesmo nome. Trocou suas luxuosas vestes pela de um mendigo, consagrou-se à Virgem Maria e fez uma confissão geral de toda a sua vida. Sua espada foi deixada no altar da igreja de Nossa Senhora de Montserrat após uma noite de oração. Em seguida, retirou-se a um povoado chamado Manresa, a 15 quilômetros de Montserrat, para fazer penitências e orações. Rezando, Santo Inácio adquiriu o chamado discernimento dos espíritos, que consiste em saber determinar o que acontece no íntimo de cada pessoa e quais são os conselhos e normas que uma alma perturbada necessita para discernir os movimentos do coração e saber se esses movimentos são influenciados por um espírito maligno ou benigno. Sua profunda espiritualidade e suas anotações se transformaram em uma de suas grandes obras de tantas que desenvolveu ao longo da vida, que foi o livro Exercícios Espirituais, um importantíssimo legado deste magnânimo santo. Santo Inácio foi um especialista em colocar pessoas voltadas para o caminho da perfeição cristã, para o caminho da busca de Deus e da santificação. Popularmente falando, Santo Inácio foi um exímio desentortador de almas. Aos 33 anos, começou a estudar em Barcelona, e nesta região foi perseguido. De lá, foi a Paris para a famosa Universidade de Sorbonne. Foi então que, em Paris, formou um grupo com 6 companheiros e com eles fundou a Companhia de Jesus, a ordem religiosa dos jesuítas, que com uma disciplina rigorosa, característica do militar Loyola, o guerreiro de Cristo, colocou-se a serviço de Deus e realizou outra nobre, benevolente e piedosa obra, a catequização e evangelização dos povos pagãos. Entre seus companheiros estava o futuro São Francisco Xavier, que viria a evangelizar a Índia. No dia 15 de agosto de 1534, festa da Assunção de Maria, os 7 religiosos fizeram votos de serem puros, obedientes e pobres, e comprometeram-se a estar sempre à disposição do Papa para que ele os empregasse no que melhor lhe parecesse para a glória de Deus. Em Roma, Santo Inácio dedicou-se a aplicar os exercícios espirituais e a catequizar o povo. Seus companheiros se dedicaram a dar aulas nas universidades e colégios e a dar conferências espirituais a toda a classe de pessoas. Em 1540, o Papa Paulo III oficializa a Companhia de Jesus, e Santo Inácio foi superior geral desta ordem até sua morte, governando os soldados de Cristo, os jesuítas.
A severa formação de seus membros, a centralização e a disciplina desta ordem e o sucesso dos métodos de ensino ampliaram rapidamente seus seguidores e afastaram muitos cristãos das ideias heréticas protestantes, principalmente na Bélgica, Holanda, Espanha, Itália, Polônia e Portugal. Inácio viveu e enfrentou uma das maiores crises e ataques à Santa Igreja de Cristo, que foi a Revolução Protestante, gerada pelas heresias propagadas por Lutero, um ex-monge católico que levou centenas de religiosos e fiéis ao abandono da fé e do caminho da salvação. Nessa conjuntura, Santo Inácio atuou como grande reformador da Santa Igreja, como a criação da Companhia de Jesus, que foi em busca da salvação das almas através da catequização e do ensino da verdadeira fé. Com isso, a Companhia de Jesus foi um instrumento do Concílio de Trento para realizar a verdadeira reforma católica. Num período em que Lutero arrastava inúmeras almas para longe da santidade, os jesuítas arrebatavam almas para Deus. Com a graça de Deus, o próprio Santo Inácio de Loyola enviou os primeiros jesuítas para o Brasil no ano de 1549 para a evangelização dos nativos. Entre os jesuítas se destacaram o padre Manuel da Nóbrega e o padre José de Anchieta, o santo do Brasil. Estes, apesar de todas e imensas dificuldades encontradas nesta terra, como guerras, perseguições, aversões, canibalismos, paganismo e entre outros, conseguiram de forma heróica realizar a cristianização do Brasil e trazer para nós a riqueza da verdadeira fé cristã, a Santa Igreja Católica, a Igreja criada por Jesus Cristo e, consequentemente, a salvação para o nosso povo. Assim foi fundada a província do Brasil, sendo o padre Manuel da Nóbrega o primeiro superior provincial. Santo Inácio de Loyola formou e enviou missionários jesuítas a várias partes do mundo. Eles tinham a missão de implantarem a fé cristã, especialmente entre os povos nativos pagãos nas terras mais longínquas da América e da Ásia. Seus missionários jesuítas levaram o Evangelho de Jesus Cristo de maneira heróica e poderosa aos lugares mais improváveis e desconhecidos. Muitos morreram martirizados por causa da fé em Cristo, deixando maravilhosos testemunhos de coragem, fé e amor a Deus. No dia 31 de julho de 1556, com a idade de 65 anos, Inácio morre subitamente. Seu lema era "Tudo para a glória de Deus", e a Deus dirigia todas as suas ações, palavras e pensamentos. Para que nosso Senhor fosse mais conhecido, mais amado e mais bem servido. Em 1622, Inácio foi declarado santo pelo Papa, e mais tarde Pio XI o declarou padroeiro dos exercícios espirituais em todo o mundo. Oração, alma de Cristo. Alma de Cristo, Santificai-me. corpo de Cristo, Salvai-me. sangue de Cristo, Inebriai-me. água do lado de Cristo, Lavai-me. paixão de Cristo, Confortai-me. ó bom Jesus, Ouvi-me. dentro das vossas chagas, Escondei-me. não permitais Que de vós me separe. do espírito maligno, Defendei-me. na hora da minha morte, Chamai-me. e mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos por todos os séculos. Amém. Amen.
Maria.